arte, filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai um expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Kuhn. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora 92.7 FM que nos escutam pelas ondas analógicas do rádio, pelas ondas digitais do site do aplicativo, que estão preparadíssimos para o nosso final de semana, agora ensolarado e com bastante calor. Será que chegou o verão já nesse anúncio de primavera? Teremos um verão de fato, meu amigo Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Wagner, aos ouvintes da 92 FM. Mas olha, até nós comentávamos na semana passada, eu acho que daqui uns tempinhos não vai existir mais data definitiva para estação nenhuma. Bom, eu sou Wagner Felipe Kuhn, do Instituto Preceptor Kuhn, e o Expresso Difusora é uma parceria entre a Rádio Difusora e o Instituto para falar sobre livros, comportamento, reflexões filosóficas, ciência, mas tudo num tom leve, alegre, preparando você para o melhor início possível para o final de semana. Então, se você está aí no carro, em casa, ainda na empresa, resolvendo problemas, mas tem um tempinho para nos escutar, não esqueça de participar pelo WhatsApp da Rádio Difusora, que é o 55-997-115-115. A maior parte dos ouvintes já tem o WhatsApp da Difusora salvo para participar. E o programa de hoje é muito estimulante para todos nós, porque nós vamos falar de um tema que é universal, a felicidade, ou seu contraponto à infelicidade. E aí, Rafa, é um tema palpitante? O que você acha do papel da felicidade ou da infelicidade no teu dia a dia? Você para pensar sobre isso, não? Eu acho que foi a casa do destino, né? Essa semana eu estava lendo sobre isso, que a gente às vezes é feliz e não percebe, porque a felicidade, o tempo ela passa rápido, e quando a gente está triste parece que as coisas não passam rápido, né? Então a gente meio que não valoriza os momentos de felicidade. E a felicidade não é uma coisa eterna, são momentos assim como tristezas, né? A felicidade é um tema que acompanha o ser humano desde o início e é uma angústia que gera infindáveis discussões. E aí, um pensador pernambucano, um filósofo formado na Universidade de São Paulo, conhecidíssimo, porque tem muitos cortes dele nas redes sociais, o Luiz Felipe Pondé. Ele escreveu um livro que tem esse título interessantíssimo, que é Felicidade, e ele bota um in na frente, né, para dizer que ele está tratando dos dois, felicidade ou infelicidade, para corajosos, exercícios filosóficos. Então ele faz uma série de reflexões sobre esse tema. É um livro que eu já li faz um bom tempo, que estava na fila para vir aqui para o nosso pequeno bloco dentro do programa do Rafa, que nos cede toda semana. E eu acho muito necessário, principalmente numa época onde a gente fala muito sobre saúde mental, onde a gente vê alguns episódios que nos chocam, né, através dos noticiários, que dão conta de como tem sido um grande desafio para todos nós, mas especialmente para os jovens, para os adolescentes, para os adultos jovens, trabalhar a realidade, expectativa num mundo cada vez mais cheio de informação, de idealização, com as redes sociais, os Instagrams. Hein, Rafa, alguma vez você já bateu o olho em algum Instagram aí e ficou pensando, meu Deus, eu queria ter essa vida? Acho que várias vezes. Desde o tempo do Orkut, começou essa coisa, né? E é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né, Wagner? E é uma época que as pessoas dizem que a gente nem inveja pode sentir, embora seja um comportamento humano que pode ser até estimulante, né? Você sentir com inveja ou com vontade de fazer algo. Parece que todo sentimento que tem uma conotação negativa é varrido para baixo do tapete. E é sobre isso que o Pondé fala no livro dele. Ele fala
do papel que a própria infelicidade tem na construção da felicidade. Quem é Luiz Felipe Pondé? Vamos fazer aí um diagnóstico do nosso autor da semana. Ele é nascido em Recife, em Pernambuco, é filho de um pai militar católico e de uma mãe judia, tem um grande contato com Israel, porque lá ele conheceu sua esposa, que além de ser israelense é judia, nem todo israelense é judeu, né? Tem israelenses árabes, católicos, né? Então ele conheceu ela num kibbutz, que é uma espécie de comunidade voluntária coletiva. Ele começou a vida fazendo medicina na Universidade da Bahia, que é um curso clássico, né, na Universidade da Bahia, mas desistiu do curso para fazer filosofia, letras, lá na Universidade de São Paulo, onde ele acabou fazendo também o doutorado. Ele também tem uma formação no exterior, fez seu mestrado na Universidade de Paris e pós-doutorado na Universidade de Tel Aviv, em Israel, né, justamente tem grande contato, né, com a comunidade judaica. Além de ser filósofo, ele é escritor, é ensaísta, é professor universitário, é um palestrante brasileiro muito requisitado e tem na TV Cultura um programa chamado Linhas Cruzadas, que nós recomendamos muito, em parceria com a jornalista Thaís Oyama, que pelo próprio nome já denuncia, né, tem origem japonesa. Além disso, ele é um colunista da Gazeta do Povo e da Folha de São Paulo. Frequentemente a gente vê, inclusive, as pessoas postando as suas colunas nas redes sociais, principalmente as da Folha de São Paulo. Ele se caracteriza, né, por ter uma opinião muito contundente, principalmente no que diz respeito à política. Dentre as suas obras mais conhecidas está a Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Marketing Essencial, que venderam milhares de exemplares. E aí eu digo, né, um estilo de escrita que também está presente na obra Infelicidade ou Felicidade para Corajosos, Exercícios Filosóficos, que a gente vai tratar hoje. Já leu essa obra, Rafa? Essa aí não, Wagner, mas o Pondé, eu assisto alguns conteúdos dele nos cortes das redes sociais. Isso, no YouTube acho interessante, né, que ele tem aquela coisa de filósofo mesmo, com um charutão, né, na sua sala ali, trazendo conteúdos interessantes, e me chamou muita atenção e sigo bastante ele nas redes sociais. Ele se caracteriza muito por ele quebrar, ele é muito paradigma, contra... né? É uma coisa bem que... Ou seria, não? Ele quebra, sim, com certeza, ele quebra muito esses elementos que a gente vê na modernidade, que é aquele cara que quer vender um curso de final de semana, quer encaixotar a felicidade ou a prosperidade e te vender lá por R$19,90 em 6 vezes. Então, ele, como é um educador de longo prazo e confesso aqui que eu me inspiro nesse tipo de perfil de educador, ele trabalha com a realidade, né? E a realidade é algo que a gente tem que cultivar no dia a dia, a sabedoria, o conhecimento. É uma plantinha que a gente tem que ir regando, um jardim que a gente tem que ir aos poucos cultivando. Inclusive ele tem um dos tópicos do livro dele que trata sobre isso, que é o que a gente vai fazer uma leitura rápida hoje. Bom, a obra, como a gente falou, trata da realidade da vida. Ele não usa rodeios e tem pavor das romantizações. Inclusive ele critica a infantilização dos adultos do nosso tempo. Ele tem 36 notas, que ele não chama de capítulos, mas que tem poucas páginas, que facilitam a leitura, a reflexão, são interrelacionadas e complementares, mas que inclusive você pode ler fora de ordem. Ele até recomenda que você, se quiser, vai lendo as que você achar mais interessante no começo. Ao final ele diz, isso aqui tem alguns elementos de repetição, porque basicamente é um exercício de reflexão, esse conjunto de escritos. Nós, obviamente, não vamos poder tratar das 36 notas, mas nós selecionamos algumas que a gente julgou assim, mais interessante. Uma delas é a nota 8, que eu vou me permitir ler aqui para o nosso ouvinte, que eu tenho certeza que ele vai apreciar. A nota 8 trata do cultivo do jardim, uma definição de felicidade. E aí abro aspas para ler o autor. Eis uma primeira tentativa de pensar a felicidade positivamente.
Muita gente conhece a história sobre uma milionária brasileira apaixonada por jardins que começou há pouco tempo a cultivar um jardim em casa. Para isso, contratou a melhor empresa de paisagismo de São Paulo. Numa viagem pelo interior da Inglaterra, acompanhada de amigas com interesses afins, ela viu uma casa com um belíssimo jardim. Emocionada, bateu a porta e uma senhora simpática atendeu. Nossa milionária falava inglês bem, para nossa sorte. Nossa milionária paulistana perguntou à simpática senhora havia quanto tempo ela cultivava aquele jardim. 700 anos, respondeu. Sem dúvida, a resposta deixou nossa milionária impactada. Quem não ficaria? Ninguém vive 700 anos. Nenhuma empresa de paisagismo já existiu por 700 anos. Quem pode, pelo amor de Deus, cultivar um jardim por 700 anos? Ninguém. Mas nem por isso o jardim deixa de poder existir sendo cultivado por 700 anos. Eis a questão. Voltaire, no século XVIII, ao final de Candide, chega à conclusão que a única forma do seu ingênuo personagem Cândido sobreviver a um mundo mau era cultivando o seu jardim. A obra de Voltaire é uma crítica irônica e sarcástica à teoria do filósofo Leibniz, segundo o qual este era o melhor dos mundos possível, levando em conta que só Deus é perfeito e que este mundo é o que dá para fazer sem ter que ser constantemente objeto de intervenção divina. Para Voltaire, só podia ser uma piada de mau gosto uma ideia como essas. Mais próximo dos pessimistas, esse mundo não poderia ser tomado como uma boa coisa. Enfim, diante dessa condição, o melhor seria cuidar do próprio jardim. Eis a metáfora do jardim de novo em nossas mãos. Edmund Burke, filósofo britânico do século XVIII, tinha uma concepção de sociedade que nos ajuda aqui a entender os 700 anos de cultivo do jardim. Para ele, a sociedade é uma comunidade de almas que reúne os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Essa ideia é muito distante da concepção de um jardim concebido em 4 meses por uma empresa gourmet de paisagismo, submetido a todas as modas efêmeras, que queira ser igual a um jardim que tem sido cultivado por 700 anos, pelas mãos de diversas pessoas que o cultivaram, não como uma forma de combater o tédio, de aderir a modas de comportamento, nem muito menos de querer ter um resultado na própria geração. As mãos dos mortos são essenciais quando se pensa numa vida com alguma beleza e harmonia. E aqui eu faço o recorte para dizer que é um texto que fala contra o feitiço geracional. Eu não me atrevo aqui a dar todos os contornos da interpretação desse fragmento da nota que eu acabo de ler. Mas basicamente é possível ver o traço da escrita do autor, que sem rodeios e romantizações nos traz o impactante imediatismo da nossa geração. Nessa metáfora, que tem, como eu disse, inúmeros caminhos reflexivos, nós podemos ter clareza de que o nosso tempo tem pouca paciência e pouca abertura para a sabedoria dos mais antigos. Parece, às vezes, a sensação que a gente tem que essa geração inventou tudo, né? Que ela não precisa ler, que ela não precisa de livros, que ela não precisa saber o que as pessoas já disseram, as bibliotecas parecem não ter mais importância, as livrarias estão fechando e parece que tudo eu consigo aprender nas rápidas danças de redes sociais e TikTok, como se fosse possível sintetizar o grosso do conhecimento em um breve vídeo do YouTube. Quem, inclusive, está vendo esse vídeo no YouTube do Instituto tem a completa e irremediável noção de que a nossa proposta jamais substitui Pondé nem nenhum outro autor, mas única e exclusivamente trazer você para o emaranhado de ideias que os livros nos proporcionam. Então, Rafa, é o que a gente estava falando. A felicidade, ela depende muito da nossa posição no mundo. E essa posição, ela também tem que compreender que nós somos um processo, uma engrenagem dentro do todo. A gente não está dominando toda a história. A gente tem uma série de contingências.
E que se a gente acha que nós somos um dos vingadores da Marvel, né, todo dia a gente vai salvar o mundo, ou fazer uma grande descoberta, ou revolucionar isso ou aquilo, e sempre se deixar seduzir sobre os bordões da evidência das redes que ficam tentando sugerir às massas que eles também vão poder ter essa visibilidade, a gente se desconecta a realidade, se desconecta da realidade e sofre porque a gente acha que o ideal é real. Em outra nota chamado O Fracasso Humaniza, não o Sucesso, que é a nota 18, o Pondé também traz outra baita lição, e ele diz o seguinte, abre aspas, um grande equívoco nosso é supor uma relação evidente entre felicidade e sucesso. A vida adulta só começa quando fracassamos. Filosofar nasce em grande parte do desencanto. Eu peguei essas 3 frases da nota. E aí eu comento. Primeiro, mas o fulano tem tudo. Não, a felicidade é um caminho que vai separado. Óbvio que é um desafio maior você buscar a felicidade quando você tem restrições materiais na sua vida, obviamente. Mas conseguir ter acesso ao conforto não garante a felicidade. Né? E estar próximo de pessoas felizes não necessariamente garante o teu caminho. E a gente tem essa ilusão de que as facilidades do mundo moderno, todas elas estão a nosso dispor e a gente vai conseguir comprar um pacote também de felicidade. Se a gente tem um pacote do Windows, a gente tem um pacote do Adobe, a gente tem um pacote de treinamento disso, treinamento daquilo, a felicidade exige mais esforço, exige vida, exige prática, e ninguém vai poder fazer isso por você. É isso que o Pondé trata. Por isso que o livro dele se diferencia nesse universo de jargões e passos das redes sociais e dos livros imediatistas, porque ele não te engana, ele te diz, a vida é um processo de fracasso. O nosso programa, em muitos aspectos, pela projeção que a gente sempre ambicionou ter e o entusiasmo que temos com os livros, se formos honestos, é um retumbante fracasso. Os nossos vídeos têm visualizações na média de 60, 70 na internet. Se eu tiver o parâmetro da Shakira, do sei lá quem lá da rede social, eu vou ter. Só que eu analiso a contingência, o possível. Eu, como um professor com 30, 40 alunos numa sala, eu tô feliz se essas pessoas realmente levarem a minha mensagem. Então, olha aqui a realidade, olha aqui a expectativa. Eu não estou fazendo um clipe com a bunda. Talvez, né, se eu fizesse, eu estou com 41, mas talvez alguma coisa melhorasse, né? É mais difícil falar sobre filosofia. Essa é a realidade que a gente tem que aceitar para não se iludir, né? O fracasso nos humaniza. Mas podemos fazer coisas para ser mais atrativo, para construir prosperidade? O Pondé não prega isso. Agora ele diz que hoje se foca só só o sucesso. Então a empresa ela só faz o curso de venda, ela só faz o curso de atendimento ao cliente. E o ser humano que está ali, e a felicidade deles, que se ele adoecer, se ele estiver muito infeliz e começar a ter doenças autoimunes, que a ciência já demonstra isso. Sim. Também é prejuízo. As empresas mais ligadas estão entendendo que um processo sistêmico maior, né? Não adianta você só treinar uma capacidade isolada. E às vezes, como tu cita ali, a felicidade não é tu ser um empresário de grande sucesso. Para algumas pessoas, né, estar bem vestido todos os dias. Às vezes é um trabalho simples, no meio da natureza, que a pessoa consegue se encontrar e ali ser feliz. É o que o Pondé trata. Você tem que encontrar as tuas potencialidades e encontrar a forma como você dá seguimento aos projetos que já existem. Nem sempre você vai precisar construir do zero, né? Nós temos o nosso projeto de apoio à Biblioteca Pública Municipal, né? Porque reconhecemos que alguém veio antes de nós. Alguém teve voz, escreveu, deixou seus anseios, sonhos e experiências lá.
naqueles livros muitas vezes escritos aqui por pessoas da cidade. Por isso que a gente luta. Eu não preciso inventar a roda, eu não preciso ter um protagonismo, eu posso ajudar a quem está tomando as decisões, potencializar as suas iniciativas. E não tem nada de errado nisso, porque eu recebo todo dia na minha caixa de e-mail, seja líder, parece, tá tudo bem se você trabalhar em equipe para outro líder, né? Eu acho que a liderança tem muitos sentidos, claro, mas parece que é feio você se engajar no projeto de outros, né? Eu tenho o maior orgulho de me engajar nos projetos da minha esposa, dos meus amigos, da minha comunidade, que não são meus, que eu não vou receber crédito, porque uma das grandes frases do Pondé, e aí eu vou me permitir ler também, que eu achei genial, que ele fala o seguinte, que está nesse livro, né? Que é uma bobagem você ficar buscando a todo momento esse protagonismo. Ele diz assim, ó, abre aspas, procurar o tempo todo no cotidiano algo que faça você relevante ou mal infinito. Querer ser celebridade é indício de que você não tem mesmo vocação para nada. E ele tem essa acidez maravilhosa, que tal qual os vinhos, né, que às vezes tem uma acidez que dá vida ao vinho, né? Por favor, não falem próximo de um sommelier ou de uma sommeliere que um vinho é ácido, né? Porque a acidez é o que dá a alma do vinho. Da mesma forma, a filosofia precisa de certa acidez e o Pondé tem isso em grande medida. Também aproveito para comentar a nota 21, que ele fala da constante estoica. O estoicismo é uma corrente de pensamento que frutificou muito na época dos romanos, mas tem origem grega. E ele diz o seguinte: o estoicismo seduz até hoje porque busca um controle equilibrado das paixões via o uso da razão. Em tempos de histeria do desejo, ainda que em processo de decomposição, nos emociona a ideia de você tentar se conter em meio à cultura do ridículo e da molecagem que virou o debate público e a sociabilidade por conta das redes sociais. Então ele fala como nós temos que nos integrar e buscar a sabedoria dos antigos. E ele invoca um dos exemplos como os estoicos. A gente não precisa surfar todas essas ondas banais, efêmeras, infantis, de brigas de internet, de sabor, que isso também é um componente que nos dissocia da realidade, né? E ele segue: viver o presente sem nostalgias ou obsessões com metas futuras tão comum entre nós, pode nos dar mais fôlego para usufruir o que é bom na nossa vida, na concretude do cotidiano. Entender que nem tudo à nossa volta pode ser controlado por nós e que, portanto, muito da vida é submetida a um destino maior. Alegrias temporárias, sentimentos que nos assolam, doenças, perdas, mortes, tristeza, e que esse destino se repete há milênios e continuará se repetindo. Tudo isso é objeto da filosofia estoica na busca de uma felicidade que seja a justa medida entre o anseio e a realidade. Essa nunca foi desenhada segundo nossas expectativas e nunca será. Mas ele também alerta, né, que é um pecado contemporâneo querer transformar até mesmo o estoicismo em uma fórmula de sucesso facilitada. Não, brother. É difícil, a vida é difícil. Você quebra a cara várias vezes e a força não está em você acertar sempre, mas você ter a capacidade de se levantar, apoiar as pessoas que estão nesse processo também, não viver sozinho, viver em grupo, andar junto com as pessoas, apoiar quem está próximo de você, justamente porque quando você se desprende dessa coisa megalomaníaca do nosso tempo, que só foca no eu, que só foca no imediatismo, numa visibilidade boba de 600 pessoas posando por uma foto de uma obra que jamais contribuíram nem com recurso, nem com esforço efetivo, né? Porque teve um outro cara lá que fez a obra no dia a dia e tomou sol na cabeça. Esse é o nosso tempo. Então, isso tudo nos ajuda a buscar a felicidade.
E o livro é riquíssimo, poderíamos falar muito tempo a mais sobre ele, mas também não vamos, a nossa ideia nunca foi esgotar aqui as obras que a gente tratou, certo? Essa questão de Wagner, tu citaste antes do que ele fala no livro, né, da gente querer ter o autocontrole sobre tudo na vida, né? Eu acho que é uma pressão que o ser humano coloca. Às vezes tu quer ter, tu no geral, né, quer ter o controle sobre tudo, mas a gente não tem o controle. Não né? tem. E quando tu tira isso de você, de querer comandar tudo, tu se sente mais leve, mais aliviado e mais feliz. Assim como também essa busca da fama, como ele fala também, que você, às vezes tu quer ser algo que aquele caminho não é para ti, né? E daí são pressões que o ser humano imagina na cabeça e acha que cria uma expectativa achando que aquilo ali vai ser a felicidade dele. E às vezes não é. Larga a vida, deixa a vida tomar um pouquinho de, né, espontaneidade. Isso, a gente consegue viver mais leve, mais tranquilo, e assim as oportunidades vão aparecendo. A gente consegue achar o nosso caminho. Para você que ainda está indeciso sobre as decisões futuras, né? E veja como as coisas se complementam, né? Os yogis falam que quando você deixa um espaço vazio, né, o universo o preenche. Então, quando você medita, esvazia a tua mente, o espaço, o universo preenche com criatividade, com boas energias, com boas coisas, né? Porque muito passado, né, e muito futuro prejudicam a nossa consciência do momento. Eu sou advogado de profissão, sou professor de profissão na área do direito, da filosofia e tal. Então, eu trato com muita gente que tem que tomar decisões difíceis todos os dias e que se cobra muito por resultado, né? Porque a empresa tem que ter resultado, porque ela tem que gerar dinheiro, porque ela tem que pagar fornecedor. Não adianta ter só uma abstração. O pessoal do direito tem uma grande dificuldade porque as decisões são movediças, o direito tem uma textura aberta, como já diriam os filósofos do direito. Isso tudo gera um estresse enorme e existem processos fechados que, se você tem uma margem de erro, você pode gerar um prejuízo. Então as pessoas se cobram muito nesse horizonte competitivo, e eu sempre falo que a gente faz o que a gente pode e que o erro faz parte da nossa constante, né? E nem tudo que muita gente considera erro é erro. Porque você não tem domínio sobre algo que vai acontecer no futuro. Você toma a decisão com base naquilo que está disponível para você. Se o Supremo, como aconteceu recentemente, né, decidiu de um jeito e depois mudou de ideia, não é erro. Não é erro. Você seguiu o que o Supremo estava dizendo até semana passada. A corte mudou de erro. Então eu vejo muitos profissionais adoecendo porque querem uma objetividade também nas suas profissões que é impossível. Tem uma frase do Thomas Edison que ele fala, né, quando ele para achar uma fórmula, daí perguntam para ele: como é que você teve paciência, errou tantas vezes? Ele diz: não errei tantas vezes, eu achei várias formas de não fazer. Não. Então é mais ou menos assim a vida. Você também falou ali sobre hoje no mundo, né, no mundo que a gente vive, todo mundo quer ter um sucesso profissional, mas os cursos não ensinam que o empresário que hoje é bem sucedido tomou vários tombos e tapa na cara, né? Eles ensinam só o que foi traído por sócio. Ninguém mostra isso, né? E a realidade é essa aí. É isso. Não, com certeza. A gente tem que admirar muito as pessoas que têm experiência de vida e celebrar isso. Por isso que ele diz: a mão dos mortos é essencial. Quando a gente se conecta com quem tem mais experiência, com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos tios, a gente se dá tempo para agregar valor àquele senhorzinho, aquela senhorzinha de cabeça branca, e não só refutar, né? Porque hoje o idoso, para muitos, é algo velho. Não é. É um conjunto de sabedoria e de informação que a gente tem que abraçar. Então, a lição é essa: não existe presente se você não pensar na mão dos mortos. Parece estranho, né? E também não existe futuro se você não pensar em quem está vindo, né?
Eu acho que tem uma mensagem aqui. Isso. Tem uma mensagem, tem várias mensagens chegando aqui. Estava no silencioso aqui, falha minha. Boa tarde, Centro Clínico Helena em sintonia com o Expresso Difusora, muito obrigado. Também minha amiga Bárbara, né? Muito bom ver as emoções sendo debatidas na rádio, adoro esse programa, todo mundo sente tudo, hashtag, né? Bárbara Ossinsecato, muito obrigado pela audiência. E também mais alguém aqui, a Paola, programa sensacional, sempre em sintonia. A dona Cláudia Coraza, essa é suspeita, minha esposa, né? O Expresso Difusor é um programa necessário em informação, estímulo para leitores e curiosos nos mais diversos temas e autores. Parabéns pela dedicação e as escolhas literárias. Muito obrigado a todos que nos escutam e estão se manifestando, são várias mensagens, já estamos chegando ao final do nosso programa. E se você tem alguma sugestão, alguma questão, traga para nós também, não é um problema, a gente vai dividir aqui. Como o fracasso faz parte da vida e a gente não pode ignorar ele se a gente quiser crescer, eu queria aproveitar o momento para dizer que ainda não temos uma solução definitiva para a Biblioteca Pública Municipal, que ainda está com goteira e está com uma série de fragilidades. Hoje entrei em contato com o senhor vice-prefeito, que me atendeu há exato um mês atrás, e a secretária de Turismo e Cultura, me disseram que as ações ainda estão sendo planejadas para buscar as soluções e as verbas. Eu sigo me colocando à disposição, juntamente com o Instituto, com outros amigos da iniciativa privada, para fazer todo o possível. Não podemos ingressar no órgão público e nós mesmos fazer as obras necessárias, ainda que seja um desejo íntimo de todos nós, mas estamos à disposição para acelerar esses processos, já que compreendemos que com as chuvas constantes os acervos estão em risco, justamente com a falta de um levantamento do acervo, controle eletrônico e tudo mais. Estamos esperançosos de que no futuro sejamos chamados para dar dar passos firmes para a resolução do problema, mas ainda estamos aí num compasso de espera e fazemos votos de que as nossas lideranças nos indiquem o caminho para que a gente possa concretamente auxiliar. Já falei isso aqui, vários empresários, vários amigos da biblioteca se colocaram à disposição para doar acervo, para ajudar em mutirão, para doar dinheiro. Então, dependemos da burocracia pública para nos indicar o caminho. Isso não é uma reclamação a esse ou aquele partido, uma crítica a essa ou aquela pessoa, é a constatação de que nós não podemos perder tempo no quesito educação. A Biblioteca Pública Municipal é um instrumento de educação, deve ser levado a sério. E nos entristece saber que, conforme noticiado pela Tribuna da Produção, o nosso município de Palmeira das Missões, que é, se não me engano, o segundo maior produtor de soja do estado e tem uma arrecadação de mais de 100 milhões de reais, ficou em lugar 468 em 497 no Índice Municipal de Educação do Rio Grande do Sul, IMERS, com uma pontuação de 40,55. Então, de 497 municípios que foram submetidos a esse tipo de verificação do estado, nós ficamos em lugar 468. Eu não tive tempo ainda de ver de quem a gente ganhou, para mandar uma mensagem e dizer, né? Para fazer uma fita. Né? Mas tudo bem, isso vai acontecer. Como diz o Pondé, o fracasso nos humaniza, não o sucesso. Então, estamos humanizados pra caramba! Muito humanizado, né? Porque esse é um índice que não pode ser comemorado. Eu até proporia uma moratória, né, em outros gastos públicos, até melhorarmos a condição da educação, mas quem sou eu para tirar o pão e circo, né? Convidamos também os interessados a seguir o nosso Instagram, @Instituto Precepto, e dizer que no próximo dia 5 de outubro, eu, Wagner Felipe Kuhn, professor de Direito, com mais de 15 anos, não vou falar tanto tempo, senão vai denunciar a minha idade, de experiência na área de atenção a empresas e longo tempo dedicado à docência universitária, de graduação, pós-graduação e tal,
tem um pequeno e singelo curso sobre franquias, chamado Guia Prático de Franquias, para você ter em 3 horas o essencial. Se você quer investir, se você quer saber eventualmente como prestar serviço para os sistemas de franquia. Então ali a gente dá um básico, tem a questão histórica de como começou, como é que é a legislação. Nossa turma tem apenas 8 alunos, já temos umas 6 vagas, acho que já preenchidas, tem 3 ou 2 ainda disponíveis. O valor do curso é apenas R$ 250, você ainda recebe o material e o certificado de participação e com todo o conforto do Instituto Preceptor Cook, que é uma empresa privada que não usa recurso público e que emite nota fiscal de todos os seus serviços. Todo mês vou lá pagar os tributos para o governo federal, estadual e municipal e emitimos certificados de participação. Então, nossa empresa, genuinamente de Palmeira das Missões, está disponível para você que queira entender um pouco mais sobre esse horizonte. E é isso. Passou rápido, né, Rafa? Hoje não estou na Concagua. Pois Foi um desafio gravar o programa da semana passada, porque tava 1 grau, 2 graus lá no topo da Concagua. Mas a Argentina vale muito a pena conhecer e fica aqui o meu registro, que foi uma satisfação conhecer as bibliotecas populares de Mendoza, que tem várias bibliotecas populares. O Instituto doou os livros que foram lançados bilíngue, português e espanhol. Palmeira das Missões, um selo editorial de Palmeira das Missões está circulando por universidades e escolas de Mendoza, na Argentina, que é uma cidade que também tem um contingente grande de pessoas, e que leva muito a sério a leitura. Talvez por isso que está despontando no mundo, principalmente na área da gastronomia e dos vinhos, porque agora no ranking das 50 melhores vinícolas do mundo, Mendoza tem algumas das melhores, inclusive tem a Catena Zapata, que é a melhor do mundo. Então, ser melhor ganhando de Estados Unidos, França, que tem vinho muito bom também na Nova Zelândia, Austrália, Itália, Espanha, é só com muito estudo, dedicação e amor e paciência, porque algumas daquelas das videiras, elas estão lá há 80 anos. Então tu imagina que alguém plantou para outra pessoa colher esse título. E isso é a lição do Pondé também. E eu acho que é para tudo na vida, né? Paciência, amor, perseverança, carinho. Dê uma chance à leitura e comece a regar essa plantinha que ela vai frutificar. Um abraço a todos, um excelente final de semana. Passamos agora um pouquinho do tempo e até a próxima semana.